x menos a menos h. Então aqui vai ficar u, e aqui vai ficar u menos h. O dx é igual ao du, é só fazer aqui o diferencial, vai ficar igual. E o limite de integração aqui, ó, é um pouco traiçoeiro. Você coloca x igual a a, aqui, x igual a a, quer dizer que o u vai ser igual a menos h. Ó, aqui vai dar zero. E o outro caso é, bota x igual a mais 2h. Então aqui vai ficar mais h. Então os limites novos agora na variável u vão de menos h até mais h. Ok? E agora essa integral aqui é bem mais fácil de fazer. Ela é trabalhosa, né? Porque exige cuidado com os sinais, mas é tranquilo. Aqui eu não vou fazer com muito detalhe não, porque já está feito aqui, tá? Mas é só fazer aqui, ó, a integral de u ao quadrado menos hu. Avaliar em h e menos h. Ok? É bem trabalhoso aqui por causa de sinal. Eu até errei aqui alguma coisa quando eu fiz para vocês e ninguém viu. No final das contas, essa integral aqui, a, grande, é igual a h sobre 3. Então, a integral inteira da parábola é fa vezes h sobre 3. Lembra que é isso aqui, ó. A integral é fa vezes essa integral, mais fb vezes essa integral aqui, mais fc vezes essa integral daqui. E aí, fazendo esse mesmo cálculo aqui para os outros termos aqui, b e c, fa vezes h sobre 3, fb vezes 4h sobre 3 e fc vezes h sobre 3. Então, a integral inteira sob a parábola é exatamente igual a esse valor aqui, essa expressão. Ok? É isso aí. Então, aí eu até falei que era interessante que essa expressão aqui, ela é exatamente a integral sobre a parábola, tá? Não é uma aproximação, exatamente. E a gente consegue calcular a integral sobre a parábola usando somente esses 3 pontos aqui, ó. Se eles forem equidistantes. Eu achei isso bem interessante. Usando somente esses 3 pontos, a gente consegue calcular a área sob a parábola. Vê que bizarro, né? Ó, somente com esses 3 pontos coordenados aqui, xy, xy e h, a gente consegue calcular a área perfeita, uma área curva estranha, né, sob essa parábola. Essa área perfeitinha, tá? Aqui é a área exata. Com essa expressão daqui. Beleza? Interessante, né, como as coisas são. Então agora, ó, agora a gente tem um cenário com várias parábolas, tá? Ó, aqui ó, tem várias parábolas. Vamos ver com 2 parábolas como é que a gente teria? Não, vamos ver com mais, só que grandinho aqui, ó. Duas parábolas, 3 parábolas, 4 parábolas, tá, só isso aqui. Então, ó, a gente consegue calcular, a gente tem essa expressão daqui, né, dessa área daqui, sobre essa parábola, né? Tem a área sob essa parábola daqui, a gente consegue, né? Sob essa e sob essa. Ok? Ops, não, aqui não. Aqui. A gente tem aqui 4 parábolas, né? Ó, pela expressão daqui, ó, a gente vai usar... Aqui é o nosso f de x0, f de x1, f de x2, f de x3, etc. Né? A área sob essa parábola daqui é uma certa constante, h sobre 3, tá? Vezes esse f daqui, né? F de A, f de x0. Mais 4 vezes f de x1. Mais f de x2. Beleza? É a área sob essa parábola daqui. Agora a área sob a segunda parábola. Estão me ouvindo? Acho que sim. Então agora a área sob a segunda parábola vai ser f de A, da segunda parábola, que é o ponto mais à esquerda, que é f de x2, correto? Então ó, vai ser f de x2, mais 4 vezes o segundo ponto, que é f de x3,
mais uma vez o último ponto à direita, que é o f de x4. Isso aqui é a área sob essa parábola daqui. Beleza? Agora a área sob essa parábola daqui vai ser f de x4 mais 4 vezes f de x5 mais f de x6. E assim, novamente, aqui é f de x6, da última parábola, 4 vezes f de x7 e f de x8. Então, o que a gente conseguiu perceber aqui, né? Que as extremidades nunca são repetidas, só aparecem em uma parábola. Os termos ímpares também só aparecem em uma parábola, mas eles são multiplicados por 4. Ó, aqui é x5, aqui é x7. E os termos pares, devia ter colocado outra cor. E os termos pares aparecem sempre em duas parábolas, mais multiplicado por 1. Então vai ficar 2. Vai ficar vezes 2, né? Ó, 2 vezes multiplicado por 1. 2 vezes multiplicado por 1. Beleza? Então, a área a soma dessas áreas aqui das parábolas. Então, I de F, agora é aproximado, tá? Vai ser aproximadamente igual a H sobre 3, vezes o quê? A soma das extremidades é mais 4 vezes os ímpares, mais 2 vezes os pares. Então, aqui é a expressão do método de Simpson. Beleza? Então, aqui é a expressão do método de Simpson para uma aproximação dessa área aqui, sobre essa curva, utilizando parábolas. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó, aqui está. Aqui, beleza. Vamos fazer aquele mesmo exemplo, tá? Da aula passada. A gente quer calcular integral de 0 até 1 elevado a x com 5 pontos, ou seja, 4 intervalos, ou seja, n igual a 4, ok? np igual a 5, a quantidade de pontos. Isso implica o quê? H igual a 1 sobre 4, ok? Então, vamos lá a expressão daqui. A gente agora vai fazer a tabelinha, tá? É mais fácil com a tabela agora, porque a gente precisa ter cuidado com esses ímpares e pares, tá? Então, a tabela aqui, ó, I, xi, f de xi. I igual a 0. São 5 pontos, tá? Então, vai ter que ter 5 termos. 0, I igual a 1, I igual a 2, 3, 4. E agora xi. Xi, ó, vai de 0. Aqui ele vai andar 0,25, 0,5, ok? E f de xi vai ser e elevado a xi. Então aqui é 1, aqui é 1,284, aqui é 1,6487, 2,117, 2,7183. Beleza? Então agora a gente vai usar a expressão aqui, ó,
a expressão aqui vai ser 0,25 sobre 3 vezes a soma dos extremos, 3,7183, mais 4 vezes os ímpares, ó, extremos aqui, ímpares aqui e pares aqui. Então, 4 vezes a soma dos ímpares, 1,284, mais 2,117, mais 2 vezes os pares. Beleza? E aqui vai dar 1,7118. Que é quase a resposta correta. Ó, o correto é 1,7183. O trapézio deu isso daqui. Simpson deu isso daqui, ó, quase correto. E o de Riemann, à esquerda, deu isso daqui. Beleza? Só uma historinha aqui sobre Simpson. Simpson era do século XIX, eu acho. E ele ficou conhecido lá na cidadezinha onde ele morava, porque ele se casou com uma mulher bem mais velha e ele ficou conhecido por exorcizar essa mulher. Aí, a princípio, o pessoal rejeitava muito ele por causa disso, porque conseguiu tirar o demônio, mas depois ele foi visto como um anticristo, um místico obscuro, e aí ele teve que fugir com a mulher. Enfim, esse é Simpson. Ok? Então, método de Simpson. Então agora a gente vai fazer um breve estudo também do erro. Até agora a gente só faz, né, calcular qual é o valor aproximado da área, né, sobre a curva. Mas a gente até agora não falou, só falou brevemente lá na questão de Runge, né, do fenômeno de Runge, sobre qual deve ser o erro da nossa integração, do nosso método de integração numérico, né? Por exemplo, se a gente tem N intervalos, que eu chamo de regiões, né? Qual é o erro máximo em relação ao valor correto? O erro máximo de integração esperado. E também pode fazer o contrário. Dada uma tolerância máxima que a gente aceita, quantos intervalos são necessários para a gente chegar a essa tolerância? Então a gente vai ver aqui expressões do erro. Vou só pegar uma água aqui rapidinho, tá? Não é uma pausa. A gente não vai fazer uma pausa hoje porque a gente já teve uma pausa involuntária, tá? Então, espera aí, vou pegar só uma água. Ok, a gente não vai deduzir a expressão do erro, tá? Só vou mostrar aqui qual é a expressão, porque para deduzir teria que usar séries de Taylor, e eu acho que a maioria de vocês não viu ainda, que eu acho que é um dos últimos assuntos de cálculo 3. Então, vou mostrar aqui simplesmente uma expressão que a gente já tinha falado brevemente lá no fenômeno de Runge. Lembra que eu falei que o erro depende do máximo da derivada de enésima ordem? Então aqui eu mostro a expressão completa do módulo do erro do método dos trapézios. Esse erro é sempre menor ou igual a NH ao cubo, onde N é a quantidade de regiões, de intervalos, tá?
vezes o máximo da segunda derivada dentro do intervalo de integração, sobre 12. Ok? Então, o erro máximo do método dos trapézios é proporcional à segunda derivada, ao máximo da segunda derivada dentro do intervalo da integração. Então, isso é mais ou menos o que a gente tinha conversado, né? A gente tinha visto que depende da enésima derivada, né? Então, aqui lembrando que interessante aqui é que isso daqui é relativo a, a uma reta, na verdade. A reta tem 2 pontos. Então a gente vai pegar, ela é definida por 2 pontos. Então a gente vai pegar aqui a derivada de enésima ordem, porque aqui a gente está fazendo uma integração via interpolação por partes. Então o erro máximo depende da enésima ordem de cada parte. Cada parte tem somente 2 pontos. Então qual é a derivada, qual é o n aí de cada parte? 2. Então, por isso, se a gente estivesse usando aqui um polinômio de ordem bem maior, aqui seria um negócio bem maior, um valor bem maior, o que podia dar problema para funções mal comportadas, né? Então, aqui ó, o erro é limitado pelo maior valor assumido pela segunda derivada de f de x no intervalo tabelado. Então, se a gente tiver aqui uma segunda derivada da função aqui, se ela for... Se a função que a gente queira integrar seja uma reta, se ela for uma reta, aqui vai dar zero. Então, o método do trapézio consegue chegar ao valor exato da derivada se a segunda derivada da função for zero. Ok? Se for uma parábola, não vai ser zero mais, né, aqui. Então, já vai ter um erro o método dos trapézios. Então, ele consegue resolver sem erro nenhum até uma função que tenha segunda derivada nula. Se tiver segunda derivada diferente de zero, aí ele já vai ter algum erro aí. Já o método Simpson já usa aqui ó, f a quarta derivada de f. Quarta derivada de f. Aqui, interessantemente, não tem aquele raciocínio da reta, que eu estou usando 4 pontos. Isso eu teria que pensar um pouquinho mais. Mas, então, aqui é um método Simpson. Agora, se a função tiver terceira derivada nula, quarta derivada nula, aí ele consegue aproximar perfeitamente. O que é contraintuitivo isso, né? Vê, o método Simpson a gente aproxima por parábolas. Mas, se a gente tiver integrando um polinômio do terceiro grau, que tem quarta derivada nula, a gente vai chegar ao valor exato da derivada de um polinômio de terceiro grau, e a gente está aproximando ele por polinômios de segundo grau. É contraintuitivo isso, né? Tem um polinômio de terceiro grau, e a gente aproxima ele por partes com várias parábolas do segundo grau. E a gente não vai ter erro nenhum de integração. Muito bizarro isso, né? Ok? Então, ó, Simpson é exato para f de x com a quarta derivada nula. Ou seja, por exemplo, polinômios de terceiro grau. Interessante. Não é intuitivo isso daqui. A gente consegue provar, tá, que esse método fornece resultado exato para f de x igual a x ao cubo. Eu até tenho aqui nas minhas anotações, mas acho que demora um pouquinho e nunca dá tempo. Então é interessante que a gente consegue chegar a esse valor aqui, sem erro nenhum, para um polinômio de terceiro grau. Então vamos fazer um exemplo aqui. Ó. A gente quer calcular aqui o menor número de intervalos, ou seja, regiões, ou seja, número de pontos menos 1, que garante o erro máximo de 10 a menos 2 no cálculo dessa integral aí. Pelo método dos trapézios. Ok? Então vamos ver como é que é o procedimento aqui para resolver.
A gente quer ficou boa essa reta, hein? A gente quer erro no método dos trapézios menor ou igual a 10 a menos 2 de integral de 0 a 1 ln de x mais 2 dx. A gente quer o método dos trapézios, beleza, só isso daqui. Como é que é a expressão do erro do trapézio? É menor ou igual a nh ao cubo, né? Vezes m2 sobre 12. Ok? Então, vamos ver. O que é que a gente quer? A gente quer o menor número de intervalos, ou seja, a gente quer encontrar n. N é igual a isso daqui. Então, vamos lá. Primeiro passo. A gente consegue é b menos a sobre n, correto? Que é igual a 1 menos 0 sobre n. Ok? Então, eu posso substituir aqui h por 1 sobre n. Ok? Então, vamos fazer uma coisa. Já já a gente vai fazer uma jogada aqui que é um pouco polêmica. Aqui vai ficar n vezes 1 sobre n ao cubo. Então vai ficar 1 sobre n ao quadrado, né? Beleza? Então agora a gente tem que encontrar m2. m2 é o máximo da derivada, da segunda derivada de ln de x mais 2 dentro desse intervalo daqui. Então vamos calcular a derivada de ln de x mais 2. Quem é a derivada de ln de x mais 2 é 1 sobre x mais 2, né? E a segunda derivada é menos, né? 1 sobre x mais 2 ao quadrado, né? Correto? Se aqui x mais 2 elevado a menos 1, vai ficar menos 1, depois eu vou tirar a derivada daqui, vai ficar ele mesmo, né? E aí eu boto ao quadrado aqui. Correto? Então eu quero agora o máximo dessa função daqui entre 0 e 1. É fácil, né? Dá para ver que esse valor aqui vai ser o maior possível quando o denominador for o menor possível, né? Eu quero o módulo, tá? Então esquece o sinal aqui. Então eu quero o máximo disso daqui, ou seja, quando o denominador for o menor possível, ele vai ser o menor possível quando o x for bem pequeno, for zero, o menor valor possível dentro do intervalo. Então, m2 vai ser igual a 1 sobre 4, né? 1 sobre 4. O módulo, né? Aqui é o módulo de m2. Então, m2 vai ser o módulo do máximo, que vai ser 1/4. Ok? Beleza? Então agora, ó, agora que vem uma jogadinha que pode ser polêmica, mas faz sentido. É o seguinte. Agora a gente vai querer encontrar o n ao quadrado, né? A gente quer que essa expressão... A gente sabe que o erro é menor do que isso daqui, né? Esse aqui é o topo do erro. A gente quer agora que isso daqui seja menor do que 0,01. A gente quer que isso daqui
seja menor do que 0,01. Então eu vou trocar o sinal aqui. Eu quero que isso daqui seja menor do que 0,01. Então, ó, eu quero que M2, que é 1/4, então vai ficar aqui 1 sobre 48, né? Menor do que 0,01. Troquei o sinal aqui porque agora é o que eu quero. Eu sei que o erro é menor do que isso daqui. Mas agora eu quero forçar que isso daqui seja menor do que isso. Qual é o n que vai me dar um erro menor do que esse valor daqui? Então esse sinal a gente joga de acordo com o que a gente quiser no momento. Ok? A gente joga esse sinal, pode trocar o sinal de acordo com o que a gente quiser no momento. Então agora a gente pode encontrar aqui n ao quadrado, quem é, né? Então, ó, cuidado com o sinal aqui, tá? Vocês acham que o sinal final de n ao quadrado vai ser menor ou maior? O n ao quadrado vai ter que ser maior do que um valor ou menor do que um valor? O que é que vocês acham? Bem, dá para Maior? ver aqui fazendo maior, né? Intuitivamente, né, tem que ser maior também, porque quanto maior for o n, menor vai ser o erro. Então, se eu quero que esse erro daqui seja menor do que isso daqui, o n tem que ser bem grande. O n tem que ser maior do que alguma coisa para isso acontecer. Então, aqui a gente vai ter o n ao quadrado maior ou igual a 1 sobre 0,48, que é igual a 1 sobre 0,48, 2,083. Então, n vai ter que ser maior ou igual a raiz quadrada de 2,83, que é 2,083. 1,44. E aí, n deu o número fracionário. O que é que eu faço? Isso aqui pode ser fracionário, n? O que é n mesmo? Um intervalo, né? É a quantidade de intervalos, n, tá? É a quantidade de intervalos. Então, pode ser fracionário ele? N é isso daqui, ó. Aqui tem vários intervalos. Aqui tem n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N aqui é igual a 8. N pode ser 1,44? Eu não sei se tem alguma manipulação Não, para isso. eu acho que ele não pode ser igual a número fracionário. Correto. Ele tem que ser o menor inteiro maior do que esse valor daqui. No caso, 2, não é isso? Isso. Então, n tem que ser maior ou igual a 2. Ou seja, eu tenho que ter duas regiões para conseguir garantir esse erro daqui, 0,01. Então, duas regiões nada mais são do que... porque no caso aqui é trapézio, né? Então, são duas retas. Então, a gente vai ter aqui duas retas no método dos trapézios. Para ter esse erro de 0,01. É bem interessante, né? Duas retas só, duas regiões trapezoidais, a gente consegue ter um erro bem legal aqui, ó. Para uma função que não é tão simples, né? Beleza? Ou seja, 3 pontos para garantir esse erro estipulado. Beleza? Alguma dúvida aqui? Quem é de vocês que vai errar isso daqui, hein? Quem é de vocês que vai deixar simplesmente n maior ou igual a 1,44? Quem é de vocês aí que vai receber um comentáriozinho meu? Vimos isso em aula. Será que n não pode ser fracionário? Não faz sentido. Aqueles comentáriozinhos que, que eu coloco para o pessoal que não prestou atenção. Muitos de vocês, hein, vão cometer esse erro daqui, hein? Então, alguma dúvida aqui?
Professor, ali na segunda derivada, o que foi que levou a ser um quarto mesmo? Você pode repetir? Posso. Aqui a gente vai querer encontrar o máximo da segunda derivada. O máximo ocorre quando esse denominador aqui é o menor possível, dentro do intervalo de 0 a 1. Ele é o menor possível quando x é igual a 0. Quando x é igual a 0 aqui vai dar 1 sobre 4. Então eu tenho que encontrar primeiro o x que minimiza ele, dentro do intervalo, que maximiza o f duas linhas, dentro do intervalo. Depois eu calculo o f desse x para ter o M2, que eu tiro o módulo dele. Então eu tenho que encontrar primeiro o x que minimiza. Eu até botei aqui, que maximiza. Até botei aqui aqui, ó. O x tal que ocorre o máximo de f duas linhas é 0. Então eu coloco 0 no f duas linhas aqui. E aí eu vou encontrar o f duas linhas, o máximo de f duas linhas, que é menos 1/4. O máximo em módulo, então, seria 1/4, tá? Beleza, professor. Valeu. Beleza? Aqui, o que é isso daqui? Esse M aqui. F2M. Acho que foi um erro meu aqui. Ok. Ah, não é. O M aqui é embaixo. É embaixo. Beleza? Então, que horas são? Ok. Com isso, a gente termina esse breve estudo aí dos métodos de quadratura e, de forma geral, o passeio pelos métodos mais utilizados de cálculo numérico. A gente saiu nessa disciplina, saiu do mundo ideal do cálculo e chafurdamos na lama do mundo real, com aproximações e imperfeições, né? Mas, ora essa, é nesse caos que o nosso intelecto é mais útil, né? Se fosse tudo muito simplesinho, muito perfeito, muito analítico, nunca ia ser assim, né? O mundo não é assim, não. E aí é que eu boto um pouco de antifragilidade, né? Para a gente se fortalecer, a gente tem que levar essas pancadinhas do mundo cruel, né? O, o mundo tem seu caos característico, a gente precisa fortalecer com isso. E aí, para terminar, eu coloco aqui mais duas citações do dia para concluir a disciplina, tá? As duas citações são de Nassim Taleb. E aqui eu coloco as duas mais polêmicas e as duas de que mais gosto, tá? Nunca contrate um estudante que só tira 10, a não ser que seja para fazer provas. Nunca contrate que seja para fazer provas. Polêmico, hein? Polêmico. Agora, isso daqui, esse pensamento é um corolário da seguinte citação, do próprio Nassim Taleb. E eu acho que é a citação mais profunda e misteriosa. Eles estão me ouvindo? Estão. Que transrua sedução e erudição. Habilidades que não transferem. Escola, jogos, esportes, laboratório. Tudo que é reduzido e controlado. Nassim Taleb não costuma explicar os pensamentos dele, tá? Ele joga como se fossem verdadeiros e a gente que tem que se virar para pensar. Essa daqui eu gosto muito dessa citação porque mostra um pensamento que pode ser muito nocivo para os estudantes. Isso daqui, ó. A habilidade de ser bom em escola não transfere. Ou seja, o cara que é muito bom nas provas, tira muita nota boa, só tira nota boa na prova, se esforça muito para se dar bem nas provas,
não significa de forma nenhuma que ele vai ser um bom engenheiro, um bom gestor, etc. Significa que ele é muito bom em fazer prova, que ele é muito bom em se dar bem em ambiente controlado. A prova é um ambiente muito controlado, a escola é um ambiente muito controlado. É um ambiente que, se você souber exatamente o que o professor quer, você vai ter a nota boa. Não importa se o professor sabe o que é bom no mundo ou não. Então, é somente saber o que o professor quer que você vai se dar bem na escola. É muito fácil, muito mais fácil do que um ambiente caótico que a gente não tem nem o enunciado de um problema, sabe? Um enunciado de um problema já é uma simplificação absurda do mundo. Então, a gente às vezes pensa, um, um engenheiro tem que ganhar muito bem porque ele estudou muito, ele passou por um curso muito difícil, então ele tem que ganhar muito bem para ser recompensado por esse esforço intelectual que ele teve. Não, não deveria ser assim. O engenheiro deve ganhar muito se ele agregar muito valor para a sociedade. E não só porque passou por um curso muito difícil. Um curso muito difícil pode não significar nada, porque é um ambiente muito controlado. Ele pode se dar muito bem num curso muito difícil, mas é um ambiente muito controlado, de laboratório, um ambiente de que o professor quer que você pode tirar 10. Então, se a pessoa se esforça demais para tirar 10 aí nas, nas provas, ela está deixando de usar esse tempo para outras habilidades, para outras coisas muito mais importantes, que transferem. Por exemplo, ele fala aqui, ó, sedução. Sedução é uma habilidade que transfere. Porque uma pessoa que sabe seduzir, ela vai ser não somente boa nas relações interpessoais, mas até pelo fato de ser boa nas relações interpessoais, ela vai conseguir ser, por exemplo, um bom vendedor, vai conseguir ser até um bom professor, vai conseguir ser um bom engenheiro, que vai saber lidar com o chefe, vai saber lidar com os subordinados, sabe? Erudição é outra coisa também interessante, que uma pessoa que é um erudito, por exemplo, que lê muito sobre muita coisa, sobre psicologia, sobre economia, sobre, enfim, ele vai saber lidar, ele possivelmente, né, tem muito mais chance de saber lidar com pessoas, tem muito mais chance de saber lidar com o desconhecido, porque ele já viu como é que outras pessoas lidam com o desconhecido, como é que os sábios da humanidade lidam com o desconhecido. E aqui, briga de rua, deixa para vocês pensarem. Mas eu acho que esse aqui é o pensamento mais importante, assim. Esporte é outro caso que não transfere. O cara que é muito bom em xadrez, a gente pensa, ele deve ser um gênio na matemática, vai ser um grande engenheiro. Não. Um cara que é muito bom em xadrez é um cara que é muito bom em xadrez. É um cara que consegue memorizar muitas jogadas. Consegue antever jogadas do adversário. Significa que ele vai conseguir criar do zero sei lá, um circuito eletrônico resiliente, etc, etc? Não. Pode ser que sim, por uma questão de segunda ordem. Pode ser que ele seja bom em xadrez porque ele é organizado e tal. Isso ajuda em algum aspecto. Mas não é porque ele é bom em xadrez, é porque ele é organizado, porque ele sabe a hora de estudar, sabe a hora de fazer outras coisas e tal. Mas não porque ele é bom em xadrez. Então, jogos, esportes, laboratório e tal, vocês já viram muito isso, né? Um cara que é muito bom pesquisador, mas não sabe lidar com pessoas, não sabe dar uma boa aula, não sabe se relacionar com colegas. Porque ele é muito bom no ambiente controlado, ali, ele sozinho, no silêncio, sem ninguém interferindo com ele. Bota ele num cenário de interferência, num cenário de estresse, num cenário de caos, para ver como é que ele vai lidar. Pode ser que ele lide muito bem, mas a gente vê muitos casos que isso não acontece, porque ele está acostumado a um cenário ali controlado. Então, tudo aquilo que é reduzido a um contexto e é controlado, não transfere. As habilidades não vão para outras áreas. Então, esse pensamento aqui é massa, é massa. E agora com isso aí eu Professor, me despeço. Oi.
Eu quero fazer só um comentário sobre esse pensamento. Tem um cara que eu sigo no YouTube, que ele fala muito sobre programação, só que ele toca muito sobre filosofia também, essas paradas assim. E aí ele faz uma metáfora que eu acho bem interessante, que ele fala que a gente, da escola, assim, do fundamental até o final da faculdade, a gente passa o quê? 15 anos estudando, como o senhor falou, um ambiente bem controlado, provas bem definidas, um currículo a se seguir e tal. E aí ele faz a metáfora de tipo, é como se a gente aprendesse a vida toda a andar de bicicleta de rodinha, e aí quando você se forma, você simplesmente tem que aprender mountain bike, né? Que é aquelas mo- bike que faz aquelas acrobacia e tal. Aí ele faz essa analogia, eu acho bem interessante também. Mas é isso mesmo. É um ambiente muito controlado e é interessante que muitas perguntas que eu recebo de estudante é, acho que o pessoal que já perguntou coisa para mim durante a aula mesmo, pessoal, mas isso aqui, tá certo? Aí eu sempre pergunto, o que é que você acha, né? Eu não gosto de dar resposta assim, se tá certo ou errado. Eu pergunto o que é que você acha, para você pensar minimamente. É difícil também trazer o caos para um pouco do caos para a disciplina, para a escola. Alguma forma que eu tento colocar é botar a pergunta aberta nas listas. É mais difícil de corrigir, porque não tem uma resposta exata. Mas aí exige que você pense, exige que você seja criativo, né? Sabe escrever, né? É importante, né? Saber escrever. É difícil colocar um pouco, mas algumas formas que eu tento deixando as questões um pouquinho mais abertas, um pouquinho mais integradas. Por exemplo, algumas questões da lista são você tem que dar um passinho a mais. Acho que nessa lista tem algumas questões que você tem que dar um pensamentozinho a mais para chegar em algum lugar. E aí eu deixo livre, por exemplo, naquela última questão na questão da última lista lá da interpolação da raiz, a raiz quadrada. Tinha várias respostas possíveis, vários tabelamentos possíveis. E aí muita gente perguntava, tá certo esse tabelamento? Tá certo, tá certo? Pode estar, pode não estar, mas escolha aí, faça o seu melhor e justifique, sabe? Mesmo que estiver errado, mas se você der uma justificativa criativa, uma justificativa razoável, eu posso dar a questão inteira. Então, você saber lidar, saber trabalhar, mesmo se não soubesse estar certo. Isso é muito importante na, na vida. E eu tento trazer um pouquinho para a escola. Enfim, então é aí esses outros pensamentos aí. A imagem do a imagem do mural teve algumas pessoas, não sei se foi nessa turma ou na outra, que chegaram muito perto. Mas a resposta correta é que ali eu estou representando os maias. Por que os maias? Porque tem os Plummed Archers, que são aqueles arqueirozinhos ali. Aqueles arqueiros perto ali do mercado, do mosteiro ali, são arqueiros emplumados, que são a unidade específica dos maias no Age of Empires The Conquerors. E os maias foram a primeira civilização que que instituíram o zero, o número zero, o algarismo zero. Algumas pessoas falaram que eles conseguiram representar o zero dessa forma e tal, mas não falaram que foram a primeira civilização de que se tem notícia que utilizaram uma notação específica para o zero. Então, essa é a lógica. A lógica é simples até, mas ninguém realmente falou isso exatamente. Eu queria que vocês tivessem lido, por exemplo, a página da Wikipedia dos maias, né? Lá tem dizendo que foram a primeira civilização que colocaram o zero. Meu cão, deu ruim.